Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ronaldo Vitória, sou fundador e CEO da Ágil Escola de Negócios. Estamos aqui hoje com mais um painel live semanal ágil, né? A nossa hashtag 8 aí, né? A 8ª live semanal. Estamos aqui com o nosso facilitador ágil, o Thiago Postal, que é especialista e super especialista no conteúdo sobre o Enem e também conteúdos aí referentes a vestibulares. Já eu vou passar aí a palavra para ele. É até muito interessante nós termos essa live agendada já para hoje, programada, justamente na data aí que o Ministério da Educação acabou divulgando pela manhã as datas aí das provas do Enem, e o Thiago certamente vai abordar esse assunto. Thiago, seja bem-vindo aí a mais um painel aqui com a Ágil Escola de Negócios. É um prazer tê-lo aí no nosso time de facilitadores, professores especialistas. E eu gostaria que você se apresentasse, né, para quem não acompanha, está começando a acompanhar a página da Ágil agora. Fala um pouquinho a respeito de você e a respeito aí do GI, Grupo Integração, por favor. Boa tarde, Ronaldo. Primeiramente, agradecer o convite de fazer essa live aqui, podendo falar um pouquinho sobre o Enem para os nossos convidados. E, para quem não me conhece, eu sou o professor Thiago Postal. Atualmente sou professor de Física de uma instituição aqui em Osasco e também eu sou diretor do cursinho Grupo Integração, preparatório para os vestibulares aqui de Osasco também. A minha formação, além de Física, eu sou especialista na área de Educação, com foco em tecnologias de ensino. Legal, legal, muito bom. Currículo aí super completo. Já te conheço aí há algum tempo, eu sei da sua competência e ficamos muito felizes aqui. Esse assunto já bombou aí no nosso painel de mentoria digital que realizamos em umas 2 terças-feiras atrás. Só que naquele momento foi realmente no formato de mentoria, né? Você acabou ensinando, dando aí um direcionamento. E hoje não, hoje é no formato aí realmente de apresentação, uma live, trazendo aí em outras informações também, e esse assunto depois muita gente procurou a escola para fazer pergunta, e eu achei bem legal. Então, Thiago, a gente faz assim, eu vou deixar você aí, então, ao vivo, né, falando com as pessoas, né, os profissionais, alunos, candidatos que estão acompanhando a nossa live, vou ficar aqui no back-office com a nossa produção aqui, né, nosso marketing, nossa diretora de marketing é a Priscila Biela, que sempre nos acompanha aí nos eventos, e você vai compartilhar um material aí, então eu fico no seu comando aí, tá? Se você for fazer alguma explanação inicial, na hora que você for compartilhar, eu saio do ar aqui, tá legal? Maravilha! Eu volto no final. Combinado, vou compartilhar aqui a minha tela para a gente dar sequência. Legal, o pessoal tá chegando aí, e eu vou compartilhar aqui, aproveitar também essa pausa, com o grupo aí os grupos de networking aí, grupo de candidatos também, que tem bastante interesse. Estou disponibilizando para você aí, Thiago. Sucesso aí na apresentação. Obrigado. Olá, pessoal, quem está entrando agora, então, na nossa live, nós falaremos sobre o Enem, ou seja, nós falaremos um pouco como utilizar os resultados do Enem para ingressar na sonhada universidade e também algumas dicas compreendendo a estrutura da prova, para você conseguir arrasar lá em janeiro. Aliás, já temos as datas da prova, que a prova impressa já ficou para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021, e a versão digital ficou para dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Então, bom, nessa nossa live de hoje, eu gostaria de dizer que o Enem, que é o nosso Exame Nacional do Ensino Médio, ele tem como objetivo não apenas possibilitar o ingresso no ensino superior, mas também avaliar a nossa educação brasileira. Então, este também é um ponto muito interessante. Enquanto para os candidatos
A sonhada vaga no vestibular pode ser obtido por meio do Enem. Para os nossos governantes, também se torna um grande instrumento de avaliação da nossa educação. Quando falamos em Enem, é muito importante também entendermos quem organiza o Enem. Quem organiza o Enem é o INEP, que é o Instituto Nacional de Educação e Pesquisas Educacionais. Anísio Teixeira, que é um órgão do MEC. Quando você realiza o Enem, você pode utilizar este resultado nos seguintes programas governamentais. Você pode utilizar no SISU, no FIES, no ProUni, no SISUTEC e até mesmo você pode conseguir uma vaga em uma universidade estrangeira. Vamos entender cada um desses programas. Quando nós falamos do SISU, o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, na verdade, é uma plataforma onde você consegue, com a sua nota do Enem inserida nela, concorrer a vagas em universidades públicas, sejam elas estaduais, sejam elas, no caso, aí, federais. E como que funciona isso? Você realizando a prova do Enem, que de 2020 ficou para 2021, então realizando lá nos dias 17 e 24 de janeiro, o resultado será divulgado dia 29 de março. Aí em abril, provavelmente na primeira quinzena de abril, abrirá o programa do SISU. Você vai ter que entrar nesse programa do SISU por meio do portal que já está lá dentro da página do participante do Enem. Você consegue ser redirecionado para o SISU. E lá no SISU, você vai fazer um novo cadastramento. Ou seja, você vai colocar o seu número do Enem e vai completar alguns dados. Quais dados? Principalmente os dados com relação à escolha do vestibular, ou melhor, do curso que você deseja concorrer a uma vaga. Então, por exemplo, se você quer concorrer a Relações Internacionais na Unifesp, na Universidade Federal aqui de São Paulo, você vai escolher Relações Internacionais, Unifesp. Ah, eu quero concorrer a Relações Internacionais lá no Rio de Janeiro. Você vai escolher a Universidade do Rio de Janeiro. Então, você escolhe o curso e também escolhe a universidade que você deseja fazer esse curso. Quando você entra no SISU, você tem duas escolhas. Você pode escolher a sua primeira opção e a sua segunda opção. A sua primeira opção é o curso que você mais deseja. E a sua segunda opção é, caso eu não consiga entrar, porque a nota de corte da minha primeira opção ela é muito alta, em qual outro curso ou qual outra universidade eu também desejo. Aí você tem que tomar muito cuidado durante essa escolha para que você não coloque como uma segunda opção um curso mais concorrido do que a primeira. A sua segunda opção tem que ser um curso menos concorrido. Por isso é fundamental que antes você pesquise quais foram as notas de cortes do ano anterior para você ter essa base. Nunca escolha uma segunda opção com uma nota de corte maior. Parece óbvio, mas às vezes isso acontece. Porque a pessoa imagina, eu vou escolher um segundo curso, que é um curso que eu não me identifico tanto quanto o primeiro. Mas só olha na sua identificação com o curso, não olha na sua nota de corte. Então, para fazer uma escolha mais assertiva, você tem que conhecer as notas de cortes. É interessante que enquanto o SISU ele vai aí rolando, você vai tendo uma atualização diária da nota de corte. Então, até o último dia de inscrição no SISU, você consegue mudar as opções que você escolheu, seja no caso a primeira opção ou a segunda opção. Então, é importante você ir acompanhando, porque de repente, se para o seu curso a nota de corte está maior do que aquela que você tem,
você já pode, então, tentar mudar para uma outra opção. Exemplo, digamos que para relações internacionais, a nota de corte seja para entrada numa primeira chamada de 730, 750 pontos de 1000, numa escala de 1000, e você só fez 600, você fala, opa, pelo jeito, estou muito fora neste momento. Então, para tentar ingressar aqui nas primeiras chamadas, eu vou tentar escolher uma outra opção. E a sua opção, de repente, não precisa nem ser um outro curso. Pode ser em outro lugar, como eu comentei. Ah, não deu para eu passar, não está dando essa nota de corte para eu passar aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Ah, então vou tentar na Universidade de Minas. Também pode ser uma outra opção. Então a dica é: acompanhe diariamente esta nota de corte. Só que quando você se cadastra no Sisu, e eu comentei, e você tem que fazer a escolha do curso e da universidade, é muito importante que você conheça se essa universidade ela é boa ou não. Porque o que mais acontece com os candidatos é que eles fazem a escolha de uma universidade apenas porque ela é estadual, ela é federal, e não sabe se realmente aquela universidade ela é renomada e se o seu curso é de qualidade. Porque às vezes o seu curso não é de excelência naquela universidade que você está pensando. E como que você pode fazer uma escolha mais assertiva da universidade aí mais adequada, mais qualificada para o seu curso? É aí que eu deixo como algumas dicas que vocês conheçam indicadores de desempenho das universidades. Para analisar uma universidade, vocês podem utilizar 3 indicadores. Um deles é o conceito ENAD, que avalia o desempenho dos alunos daquela universidade. Então, é uma avaliação de como os alunos que estão concluindo os cursos naquela universidade estão saindo. Então, é um ótimo referencial. Você sabe, opa, esses alunos que são praticamente concluintes, como que eles estão saindo após 4, 5 anos de curso? É um bom referencial. Você também pode analisar o índice CPC. Esse índice CPC, na verdade, que chama-se Conceito Preliminar de Curso, ele avalia a qualidade do curso, do seu curso específico. Ou seja, se você escolheu Relações Internacionais, será que aquela universidade que você escolheu para esse curso, ela é boa? Porque às vezes ela é uma universidade renomada, mas o curso seu não é tão bom. Então você pode analisar especificamente também a qualidade desse curso. Assim como existe um índice que avalia a faculdade como um todo, que é o IGC, que é o Índice Geral de Cursos. Então, são 3 índices fundamentais para você ver se o seu curso e a universidade aí são boas realmente, ok? É muito comum você ver a universidade falando, eu sou conceito 5, conceito 4 no MEC, que são aí as melhores classificações. Bom, às vezes a universidade, sim, ela tem uma boa classificação, mas o seu curso, não. Às vezes a universidade, ela é conceito 4, conceito curso, 5, em determinado curso específico, e não no seu. Então, muito cuidado com esta avaliação. É fundamental que vocês aí analisem esses índices. E onde encontrar esses índices? Aqui na tela, eu deixo até um dos links, depois eu vou publicar aqui nos comentários dessa nossa live, para vocês acessarem, ou direto no portal do MEC. Lá no portal do MEC, vocês conseguem pegar esses índices. É só conhecer aí os nomes, né? O IPC, o CPC, o IGC e o ENAD, ok? Uma outra maneira de utilizar a nota do Enem é no ProUni. O ProUni, na verdade, ele possibilita que você conquiste uma bolsa parcial ou uma bolsa integral numa universidade particular.
Quando eu falo parcial, seria uma bolsa de 50% e a integral a de 100%. E como que você pode participar desse programa? Primeiro, você tem que ter realizado o Enem 2020. Entre aspas, né, 2020, porque ele vai ser em 2021, mas é referente a este ano. Então vamos chamar sempre Enem 2020. Tem que ter realizado o Enem e tem que ter obtido, no mínimo, 450 pontos aí como média. E também não pode ter zerado na redação. E quando eu falo 450 pontos de média, é a média entre as 4 áreas do conhecimento. Matemática e ciências da natureza. Matemática, ciências da natureza, ciências humanas, códigos e linguagens, são as 4 áreas. A média dessas 4 áreas tem que ter aí, no mínimo, 450 pontos. E lógico, redação jamais zerar. Além de você não poder zerar para participar do programa, com certeza aí, se você vai bem na redação, também você consegue aí ter um resultado muito maior na prova do Enem. Bom, atendeu a esses critérios. Quais são os próximos critérios? Os próximos critérios são, na verdade, com relação a uma análise socioeconômica, como, por exemplo, ter cursado o ensino médio em uma escola da rede pública e o ensino médio completo. Tem que ser este critério. Se você não atende a esse critério, segundo critério que você pode atender, ter cursado o ensino médio completo em escola da rede privada, na condição de bolsista integral. Opa, se você fez aqueles exames de bolsa e conseguiu uma bolsa integral, ou você estudou ou estuda em alguma fundação, você pode também aí se enquadrar nesse segundo critério. Se você ainda não se enquadra dentro desses dois, o terceiro critério é ter cursado o ensino médio parcialmente na rede pública e parcialmente na rede privada, na condição de bolsista integral. Então, por exemplo, você fez o seu primeiro ano do ensino médio, digamos, numa escola pública, e depois você fez o segundo e o terceiro anos numa escola particular. Ah, se você era bolsista nela, você também se enquadra, ok? Se você ainda não se enquadrou dentro desses 3 critérios, um quarto critério seria ser uma pessoa com alguma deficiência física, intelectual, e que você tenha um laudo, que você possa, aí, na verdade, comprovar essa sua condição, né? Esse seu estado de deficiência. Também pode ser aí um dos critérios. Ou, se não, se você já é professor da rede pública de ensino e está no efetivo exercício aí do seu magistério, na educação básica, ou seja professor do ensino fundamental, do ensino médio, aí você, então, pode aí também atender a um desses critérios. Bom, se você atendeu a um desses 5 critérios, o próximo, renda familiar. Aqui é um critério muito importante de renda familiar. Para você conseguir uma bolsa de 100%, você precisa ter uma renda familiar de até 1 salário mínimo e meio. Ou seja, o que seria uma renda, aí no caso, familiar por pessoa de 1 salário mínimo e meio? Some a renda de todas as pessoas que moram na sua casa e divida pelo número de pessoas. Se esse valor der até 1 salário mínimo e meio por pessoa, então você tem chances de concorrer a uma bolsa 100%, ou seja, a uma bolsa integral. Mas se a sua renda bruta familiar for um pouco acima disso, mas for até 3 salários mínimos, aí você pode tentar uma bolsa parcial, ou seja, uma bolsa de 50%. Esses são aí os critérios. Mas não é porque você fez o Enem, tirou acima de 450 pontos, não zerou a redação, se enquadrou
dentre um dos 5 critérios que eu comentei, de ter estudado em determinada escola e atendeu ao critério de renda familiar, que automaticamente você já ganhou uma bolsa no ProUni. Não. Você vai ter que concorrer. Então, daí você vai ter que ver se a universidade que você tem interesse, se ela aceita a ProUni e se o curso que você deseja também está dentro do ProUni naquela universidade. Ah, então, escolhi a universidade, vi que o meu curso está dentro desse programa. Agora sim, eu vou efetivar a minha inscrição. Portanto, agora, as bolsas que serão concedidas serão destinadas às maiores notas do Enem que se cadastraram nesse programa. Então, vejam, além de ter toda uma análise socioeconômica, tem também uma análise de desempenho na prova do Enem. Infelizmente, hoje em dia, como o nosso governo tem aí investido pouco nesses programas, nós temos aí uma diminuição dessas vagas. Então, por isso, você tem que mandar bem nessa prova que vai acontecer em janeiro. Aliás, na mentoria que nós fizemos algumas semanas atrás, eu dei algumas dicas de como se preparar para essa prova. Se você não viu, dê uma olhada no nosso canal que você consegue acompanhar lá o vídeo com essas dicas, ok? Um outro programa governamental que você pode também participar ao realizar o Enem seria, na verdade, o FIES. E o que seria o FIES? O FIES é o financiamento estudantil. Na verdade, é uma espécie de um empréstimo que o governo faz para você pagar a sua universidade particular. Olha que maravilha! Imagina o governo emprestando um dinheiro para você. E é interessante o FIES, porque existe um tipo de contrato, que eu já vou comentar com vocês, que esse empréstimo vai a uma taxa de juros zero. Você já viu em algum lugar uma taxa zero de juros? Pessoal, praticamente isso é impossível quando nós pensamos nos bancos privados e até mesmo nos bancos públicos. Normalmente nós temos algumas taxas e são normalmente elevadas. Pelo FIES, você pode conseguir aí uma taxa zero. Bom, vamos entender como participar no caso desse FIES. Primeiro, tem que ter realizado o Enem. Você tem também que ter obtido pelo menos 450 pontos aí na média das provas, ou seja, na média das 4 áreas do conhecimento, e também não pode ter zerado a redação. Ah, atendeu então a esses critérios? Opa, quais são os próximos critérios? Os próximos critérios são, na verdade, análises socioeconômicas, como, por exemplo, novamente, a sua renda familiar. Se você tem uma renda familiar por pessoa de até 3 salários mínimos, você consegue aí juros zero nesse financiamento. Mas, se a sua renda familiar é um pouquinho acima, no caso aí, se a sua renda familiar for de 3 salários mínimos e meio, 4, até 5 salários mínimos, você pode entrar na segunda modalidade do FIES, que é chamada de PFIES. Só que agora, nessa segunda modalidade, você tem juros nesse empréstimo. Mas saibam, mesmo tendo juros, os juros são muito menores do que vocês conseguiriam em qualquer financiamento, em qualquer empréstimo que tentassem aí num banco privado, pessoal. Então, vale muito a pena você tentar o FIES, ok? Também é interessante, eu sempre comento com os meus alunos, é que você pode tentar uma dobradinha entre o FIES e, no caso, o ProUni. Digamos que no ProUni você conseguiu uma bolsa parcial de 50%. Você pode tentar financiar pelo FIES a outra metade, os outros 50%.
Lógico que é difícil, mas tudo depende do quê? Do seu desempenho no Enem e que você se enquadre nesses critérios socioeconômicos. Se você tem um bom desempenho no Enem, as suas chances são muito grandes aí de conseguir, no caso, participar de um ou talvez até dos dois, caso no ProUni tenha obtido apenas 50%. Então, a dobradinha ProUni-FIES, ela é interessante. Uma outra maneira também de utilizar a nota do Enem é utilizar no Sisutec. Aqui pouquíssimas pessoas conhecem o Sisutec. E o Sisutec, ele é excelente por quê? O Sisutec possibilita que você consiga cursar um curso técnico. Olha que bacana, um curso técnico também. De repente você finalizou o seu ensino médio, não conseguiu entrar numa universidade ou ainda está em dúvida em qual universidade, qual curso, de repente você pode fazer um curso técnico que tem uma duração bem menor, normalmente 1 ano e meio, 2 anos, e esse é o tempo para você aí conseguir, na verdade, amadurecer a ideia de qual universidade você deseja cursar, qual curso você tem interesse, quais são aí, qual é a sua vocação, a sua aptidão. Então, é interessante. Ou também o curso técnico, ele é interessante se você tem uma grande necessidade de entrar rapidamente no mercado de trabalho. Então, se de repente você precisa ingressar no mercado de trabalho num curto prazo, fazer um curso técnico é muito interessante. 1 ano e meio, 2 anos, você já está aí formado. E, de repente, com uma profissão, você consegue até pagar depois a sua faculdade. Então, considerem também essa opção. O Sisutec, assim como o Sisu, você também tem que fazer um cadastramento nele. Também é disponibilizado lá no portal do MEC o link para você fazer o seu cadastro. Então, após aí os resultados do Enem, então provavelmente em abril do ano que vem, você já consegue entrar no portal do Sisutec e com a nota do Enem fazer a escolha dos cursos aí que você deseja concorrer a uma vaga. Eu até deixo nessa apresentação e depois nós iremos compartilhar nos nossos canais essa apresentação para vocês terem em detalhes todas essas informações. Eu compartilho alguns dos cursos mais procurados aí nos últimos anos pelo Sisutec. Eu não vou aqui discutir cada um deles, mas eu vou citar e um ou outro farei algum comentário. Mas depois vocês conseguem, nesse material que deixaremos disponível, ter aí acesso a todos os principais cursos. Então, os principais cursos oferecidos nos últimos anos foram técnico em logística, em segurança do trabalho, olha só, um curso que poucas pessoas conhecem, enfermagem. Enfermagem é interessante porque, às vezes, o aluno ele tem interesse em cursar medicina e ainda ele não sabe se realmente é o que ele quer. De repente, ele pode fazer um curso técnico de enfermagem, que tem uma duração menor, para ver se realmente ele gosta daquela área. E se realmente ele gostar daquela área, ele pode tentar concorrer a uma vaga na universidade. Então, um curso técnico de enfermagem é um curso interessante também para quem gosta da área de biológicas e a área da saúde. Técnico em informática, informática sempre em alta. O curso de edificações também é um curso oferecido no Sisutec. Também quem tem interesse nas áreas de engenharia, de repente fazer um curso de edificações técnico é interessante para que você conheça a área e tenha uma formação prévia. O curso de radiologia também é um curso muito interessante. Aliás, tem uma demanda muito grande. São pouquíssimos profissionais hoje formados em radiologia, então o mercado é muito bom. Normalmente, um técnico de radiologia ele trabalha 4 horas e tem uma boa remuneração, até dentro de um curso técnico. Então, é uma grande opção.
o curso técnico em eletrotécnica, rede de computadores, também mais específicos aí dentro da informática, massoterapia, curso de meio ambiente, de mecânica, informática para internet, gerência de saúde, computação gráfica, estética, programação de jogos digitais. Hoje os jovens adoram a parte de programação e principalmente de jogos digitais. Olha só, você pode tentar pelo Sisutec. Hoje são poucas universidades que oferecem cursos de graduação de qualidade em programação de jogos digitais. De repente você pode entrar já no mercado de trabalho com um curso técnico e daí ter tempo e também condições para procurar uma universidade que ofereça uma graduação, uma formação depois mais completa, mais aprofundada dentro dessa área. Então também é interessante esse curso. Técnico em farmácia, em análises clínicas, em eletrônica, técnico em cuidados de idosos, também é um curso técnico super em alta. Como a nossa população, ou seja, a população brasileira, ela está envelhecendo, hoje é muito comum nós termos várias casas de repouso abrindo. Portanto, necessitam-se de profissionais bem preparados. Então, o curso de técnico de cuidados de idosos tem crescido bastante, porque hoje a maior parte das pessoas que vão trabalhar nessas casas de repouso são pessoas que não têm uma formação aí talvez tão adequada, ou às vezes é apenas da área da saúde. Aqui num curso técnico, você pode conhecer e ter uma formação de outras características que também são importantes para um profissional como este. Curso de técnico em química, manutenção e suporte informática, desenho de construção civil, nutrição, também, de novo, a área da saúde, tem curso técnico específico em nutrição pelo Sisutec. Ou seja, são vários cursos oferecidos por essa plataforma que vale muito a pena você pesquisar se tem interesse aí entrar em um curso como este. Uma outra forma de utilizar o resultado do Enem é no Enem Portugal. Agora, pessoal, muita atenção nessa dica que eu vou dar. São pouquíssimas pessoas que conhecem o Enem Portugal. Com o Enem, você pode conseguir estudar em uma universidade portuguesa, pessoal. Algumas universidades de Portugal fizeram um convênio com o MEC, com o INEP e com o MEC. E agora, você pode, então, usar os resultados do Enem nos processos seletivos dessas instituições. São mais aí de 40 universidades portuguesas que aceitam o resultado do Enem. Olha que interessante, pessoal. E universidades muito bem conceituadas no mundo. Por exemplo, a Universidade de Coimbra, de Porto, que são as universidades aí mais renomadas, mais tradicionais de Portugal. Só que como que funciona para você entrar numa universidade portuguesa? Não é que você vai conseguir uma bolsa integral ou parcial. Não. O resultado do Enem, ele serve apenas como se fosse uma prova. É um exame de admissão. É um processo seletivo. É um vestibular. Ao invés de ter o vestibular, usa-se o resultado do Enem. É igual hoje, algumas universidades particulares acabam utilizando. Por exemplo, hoje, no Brasil é muito comum o Mackenzie. O Mackenzie, ele também utiliza como seu processo seletivo o Enem. Você pode fazer o vestibular deles ou usar o Enem. Assim também para as universidades portuguesas, ok? Então, esse programa ele não contempla nenhuma bolsa, nenhum financiamento. Tanto nas universidades públicas quanto nas universidades particulares de Portugal, você tem que pagar. Aliás, todo estudante paga uma taxa de coparticipação nas universidades portuguesas. Sejam até elas instituições públicas. Lá não é igual aqui no Brasil, que nós temos gratuitamente. Não, tem uma coparticipação. Ou seja, o governo, ele paga uma parte, mas você paga uma taxa.
ok? Então, se a sua nota do Enem for suficiente para você entrar numa universidade pública portuguesa, excelente, porque daí você vai pagar apenas uma taxa de coparticipação. Se você conseguiu entrar numa particular, aí você vai também ter que pagar a mensalidade, mas daí é um pouco mais cara essa mensalidade. O que é interessante também sobre o Enem em Portugal? Cada universidade, ela define quais são as suas regras e os pesos das áreas do conhecimento dessa prova. Lembra que nós comentamos que a prova do Enem tem 4 áreas do conhecimento? A área de matemática, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens e códigos. Então, cada uma dessas áreas pode ter um peso diferente na universidade escolhida. E daí, então, pessoal, antes de você se inscrever nesse programa, é fundamental que você pesquise dentre as universidades que têm aí participação nesse programa, qual é o peso ou quais são os pesos para as diferentes disciplinas, para as diferentes áreas do conhecimento, ok? Algumas instituições particulares até de Portugal, na própria mensalidade, você pode até colocar moradia e alimentação. Então, por isso que vale a pena pesquisar muito bem antes. Também é importante, quando falamos do Enem em Portugal, é que se você tira um diploma lá em Portugal, ou isso em qualquer lugar fora do Brasil, você precisa revalidar o seu diploma aqui no Brasil, porque senão ele só vale lá fora. Então, se você cursou em Portugal, seu diploma vale lá. Então, você precisa fazer uma revalidação dele aqui no Brasil. Mas isso não é muito difícil, pessoal. Ainda mais se você fez em uma universidade renomada lá fora. Você consegue pegar as informações na própria universidade de como fazer a revalidação aqui no Brasil. Uma dica sobre essa revalidação. Você vai ter que escolher uma universidade aqui no Brasil que tenha o mesmo curso ou um curso com uma ementa muito próxima à que você fez lá em Portugal. Então, digamos, se você fez o exemplo que eu estou dando desde o início, relações internacionais lá em Portugal, quando chegar aqui no Brasil, você vai ter que procurar as universidades que tenham relações internacionais. E daí ver o que elas exigem para fazer a revalidação. E daí você vai ter um diploma duplo, né? Um diploma aí de Portugal e um aqui no Brasil. O que vai valer aqui no Brasil é apenas o nosso. Porém, o fato de você ter em seu currículo um intercâmbio, ou seja, ter cursado o seu curso lá fora, isso vai agregar demais a você. Então, é uma possibilidade interessante. Agrega muito ao seu currículo. Então, é um programa que poucas pessoas sabem. Um outro programa governamental que existia e neste momento não tem mais é o Ciência Sem Fronteira. O Ciência Sem Fronteira, na verdade, é um intercâmbio que você conseguiria com a nota do Enem quando você já está na universidade. Mas por que, se ele não existir mais, por que eu estou comentando? Porque o governo promete voltar com esse programa no futuro. Então você que vai entrar agora na universidade, ou no caso, o ano que vem, você também pode, de repente, no meio do seu curso, participar do Ciência Sem Fronteiras se ele retornar. E você pode fazer daí uma graduação sanduíche, ou seja, metade aqui no Brasil e metade lá fora. Então, é uma ótima possibilidade. Eu tenho um amigo que ele fez metade aqui na USP, na Poli, e fez metade na Polytechnique, ou seja, lá na França, na Politécnica da França, engenharia. Foi, assim, sensacional, agregou demais no currículo dele. Então, é uma boa possibilidade fazer aí o Ciência Sem Fronteira. Espero que esse programa volte. De repente, daqui a alguns anos, vocês conseguem aí participar. Também, como não existe, a princípio, Ciência Sem Fronteira, eu vou dar uma outra dica para vocês
como que vocês poderiam conseguir um intercâmbio quando estão na universidade. De novo, o Enem, ele também ajuda a você a entrar em algumas universidades lá na Europa, Reino Unido, tem algumas universidades que aceitam nota do Enem, no Canadá também. São grandes possibilidades. Reino Unido e Canadá são as que têm também outras possibilidades. Só que como que funciona nesses países? Algumas universidades desses países, primeiro, você tem que ter entrado numa universidade aqui no Brasil. Aí, depois que você entrou numa universidade aqui no Brasil, você tenta entrar lá, e daí um dos processos seletivos para entrar numa universidade, por exemplo, do Reino Unido ou do Canadá, seria a nota do Enem. Ah, então você foi bem classificado no Enem. Opa, atendeu a um dos critérios. Próximo critério, eles vão analisar o seu histórico escolar na universidade que você entrou aqui no Brasil. Ah, seu histórico escolar é bom, você tem uma boa média ponderada. Ah, então, de repente, você consegue continuar os seus estudos, uma parte dele lá fora. Então, vale muito a pena. Eu citei esses dois países apenas, Reino Unido e, no caso, o Canadá, porque são países que têm aí muitos programas, assim como em Portugal. Mas muitos outros países você também consegue isso. Então, vale a pena também pesquisar. Vejam a importância dessa prova do Enem. Olha quanta coisa vocês podem conquistar com essa prova. Estou vendo aqui a Regiane comentou aqui. Olá, Regiane, tudo bem? Minha prima também está na França, fazendo a outra metade. Ela é USP Engenharia. Olha que bacana, Regiane. Parabéns, então, para sua prima. Veja a importância de programas como esses, né? E, com certeza, ela deve ser fera, né? Porque, além de ter ido bem no Enem, provavelmente ela deve ter uma ótima média ponderada. Parabéns para sua prima. E como ir bem no Enem? Para você ir bem no Enem ou em qualquer outra prova de vestibular, como eu já comentei em uma das nossas mentorias, primeiro é conhecer o edital do exame que vai prestar. É fundamental. E hoje em dia as pessoas não gostam muito de ler editais. As pessoas vão lá, joga no Google apenas o que quer saber e faz a sua inscrição. Mas a principal dica, leia o edital. Primeiro, por que ler o edital? Quando você lê o edital, você primeiro conhece todo o cronograma e não vai perder nenhum prazo. Aliás, falando em prazo, já nós tivemos algumas alterações nas datas do Enem. Ontem foi divulgado já qual o novo prazo, quais são as novas datas. Então, nós temos até dia 17 e 24 como as datas oficiais, no caso da prova na versão impressa, sendo no dia 17 o primeiro dia da prova do Enem. Nesse primeiro dia, nós temos a área de ciências humanas e códigos e linguagens, mais uma redação. São 45 questões de ciências humanas, 45 questões de linguagens e códigos, mais uma redação, que de caráter, que tem o gênero textual aí, é uma dissertação argumentativa. São 5 horas e meia de prova nesse primeiro dia. No segundo dia, nós temos matemática e ciências da natureza. Novamente, 45 questões por área do conhecimento, totalizando aí 90 questões para 5 horas de prova. Olha só que importante você saber quantas questões e também, no caso, quantas horas de prova. Para você ter uma ideia, fazer um cálculo simples, quantos minutos você tem por questão? Bom, quantos minutos você tem na prática? Levando em conta que você tem que passar as suas respostas para o gabarito, você então tem em média 3 minutos por questão. Ah, então se eu tenho 3 minutos por questão, eu tenho que bater o olho na questão e saber resolver.
Porque se eu não souber resolver, se eu ficar pensando em como resolver, provavelmente vai faltar tempo lá no final da prova. E daí o que vai acontecer? Você vai ter que chutar, porque não vai ter mais tempo suficiente. Então, essa já é uma dica. Bateu o olho na questão. Passou de 3 minutos, não sabe resolver, pula. Vai para a próxima. Porque se você continuar insistindo naquela questão, pensando, pode ser que lá na frente tenha uma questão que você saiba, mas que você vai ter que chutar porque você não tem tempo suficiente. Então, muito cuidado, pessoal. É importante vocês terem essa noção de tempo. E como se preparar, como então conseguir ter a sacada dessas questões que normalmente aí exigem bastante do vestibulando? Treinando. A melhor maneira de se preparar para o vestibular é treinando. Treinando fazendo provas de anos anteriores. É fundamental que vocês sentem, peguem as provas dos últimos 5 anos, ou, se possível, dos últimos 10 anos. Sente e tente fazer essa prova. Cronometra, dispara lá, 5 minutinhos, 5 horas, e tenta fazer. Para ver se vocês vão se acostumando. Não tem como aí você conseguir fazer uma boa prova se você antes não tiver treinado. Por isso é importante fazer simulados como estes. Quem aí se inscreveu para a versão digital tem um pouquinho mais de tempo. O primeiro dia de prova será no dia 31 de janeiro. E o segundo dia de prova será no dia 7 de fevereiro, aí no caso, ok? Primeiro dia, mesma coisa, Ciências Humanas e Códigos e Linguagens. E no segundo dia seria, no caso, aí, Ciência da Natureza e Matemática. Caso haja necessidade de fazer uma reaplicação da prova, por algum motivo, provavelmente, se não tivermos nenhuma mudança aí nessas datas, está agendada essas reaplicações para os dias 24 e 25 de fevereiro. Nos mesmos dias que nós teremos a aplicação do Enem, chamado PPL, que são para aí as pessoas privadas de liberdade. O Enem também acontece dentro dos presídios. As pessoas também conseguem fazer a prova lá. São nessas datas. Bom, no material que nós iremos disponibilizar para vocês, eu vou deixar algumas orientações gerais sobre a inscrição, caso aí o ano que vem você participe novamente do Enem. Eu vou partir aqui para a parte fundamental da nossa live de hoje, que é a estrutura da prova do Enem. Olha que interessante a estrutura. Conhecendo a estrutura, pode ter certeza que vocês vão arrebentar nessa prova. Bom, primeiro ponto. A prova do Enem, ela é dividida em áreas do conhecimento, como nós comentamos. Ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e códigos e matemática. São as 4 áreas mais a redação. Cada área do conhecimento com 45 questões. Mas o que essas questões cobram? O que essas questões, na verdade, elas abordam? É aí que entram as principais dicas. Quando você lê o edital, você vai conhecer algo chamado matriz de referência do Enem. Essa matriz de referência do Enem, ela apresenta as habilidades e competências que serão avaliadas neste exame. Essas habilidades e competências, elas indicam, na verdade, o que a prova cobra. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque eu falei uma maneira muito técnica, habilidades e competências. Eu vou pegar da área de física, que é a minha área, onde eu posso aqui detalhar mais. Se você pega lá a matriz de referência, na área de ciências da natureza, uma das habilidades
que é a habilidade 1 dessa matriz de referência, está lá. Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. Acabei de ler aqui essa matriz. Não coloquei ela na tela, porque eu quero que a gente foque na reflexão dela. Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios. Pronto. Você já tem nessa habilidade a dica de uma questão da prova. A prova vai cobrar uma questão sobre fenômenos ondulatórios. Quais? De repente pode ser reflexão, refração, difração. Ou seja, você sabe que vai ter que estudar fenômenos ondulatórios e oscilatórios, mas o que de fenômenos? Você precisa reconhecer as características. Então, olha só, você já sabe o que vai cair e como. Precisa reconhecer características desses fenômenos. Então, por exemplo, quando eu falo da refração, quais são as características? Eu tenho, por exemplo, um raio de luz, ele muda de meio. Ele passa, por exemplo, do ar para a água. Durante a sua mudança de meio, há uma mudança na sua velocidade. Opa! Houve uma mudança na sua velocidade. Então essa é uma característica. Sua frequência ela continua a mesma. Essa é uma outra característica. Veja que interessante. Esta habilidade, novamente, enfatizo, pessoal, esta habilidade, ela mostra o que vai cair e como vai cair. Quantas habilidades há indicadas nessa matriz de referência? Pessoal, 180 habilidades ao todo, das 4 áreas. Ou melhor, 120 habilidades são indicadas. 30 por área do conhecimento. 30 habilidades são indicadas por área do conhecimento. Então, vamos fazer agora uma continha. Se a prova do Enem, ela tem 90 questões no primeiro dia, e ela tem 90 questões no segundo dia, então ela tem 180 questões. E a matriz de referência indica 120 habilidades. O que isso significa? Que pelo menos uma questão por habilidade teremos nesta prova. Olha só. No mínimo, uma questão por habilidade teremos na prova. Então, eu já tenho a certeza que vai ter uma questão para reconhecer as características e propriedades dos fenômenos ondulatórios e oscilatórios. Olha que bacana isso, pessoal. Você tem um mapa na sua mão do que vai cair na prova. Diferentemente da FUVEST, da Unesp, da Unicamp, do Enem, da FUVEST, da Unesp, da Unicamp, o Enem, ele te dá esse mapa, pessoal. Então, usem esse mapa, usem essa matriz de referência, que com certeza o desempenho de vocês será muito maior. Vou dar aqui um outro exemplo para vocês. Há uma outra habilidade lá, na área de ciência da natureza, que é a habilidade 20, que diz caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas. Olha que bacana! Caracterizar causas ou efeitos do movimento de partículas. Então o que isso significa? É importante que você interprete esta habilidade. Bom, ele quer que eu caracterize as causas. O que pode causar movimento em um corpo? A aplicação de uma força. Se eu aplico uma força em um corpo, eu posso ter um movimento. Esse corpo pode adquirir movimento. Você já está começando a caracterizar essas causas. Então, é esse exercício que vocês devem fazer. Eu gostaria de ficar aqui interpretando habilidade por habilidade com vocês. Porém, o nosso tempo, ele aqui é curto. Então, só estou passando as dicas para que vocês consigam fazer esse exercício. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem utilizar as nossas redes sociais, publiquem que estamos à disposição
para orientá-los. Vi aqui, a Regiane comentou, essa dica é muito importante, a questão do tempo de realizar as questões e também essa forma de estudo. Bacana, Regiane. Sim, é importante. Obrigado por reforçar essa dica aqui para os vestibulandos, porque se o aluno ele conhece o que cai, como cai, ele também consegue gerir melhor o seu tempo, né? Algo que é fundamental. Porque hoje em dia, o vestibular, eu até gosto de utilizar uma frase que eu ouvi até de um professor. O vestibular hoje em dia, ele não cobra apenas conhecimento. Ele cobra conhecimento e agilidade. Então, não basta você se preparar bem, falar, eu estou manjando horrores desses conteúdos, eu já sei tudo sobre determinado assunto. Mas e aí? Você é ágil? Olha só, você é ágil. Você tem aí, na verdade, proficiência para fazer uma questão dentro do tempo adequado? Então, pessoal, é muito importante que você tenha esse treino e tenha esses conhecimentos. Um outro ponto muito importante é com relação ao sistema de correção. E aqui eu até gosto de fazer uma brincadeira. O Ministério da Educação adverte: é proibido chutar na prova do Enem, pessoal. É proibido chutar na prova do Enem. Por quê? Eu brinco que é proibido. Senão o seu resultado, despenca, pessoal. Despenca. Por quê? O Enem, diferentemente dos vestibulares tradicionais, de novo, cito como tradicionais, FUVEST, Unesp, Unicamp. Unicamp, entre aspas, tradicional, mas em termos de sistema de correção, ainda ele também é tradicional, esse vestibular. Como que funciona no Enem? O Enem, ele utiliza a TRI, que é a teoria da resposta ao item. O que seria a teoria da resposta ao item? De uma maneira simplificada para o vestibulando, sem entrar com muitos termos técnicos aqui, ela seria uma análise estatística que consegue identificar se o aluno chutou ou não. Olha que bacana, pessoal. Ela consegue, com base no padrão das respostas do candidato, identificar se foi um acerto aleatório, ou seja, o popular chute. Então, por isso que a gente brinca que é um anti-chute. Então, existe até uma curva característica do item, chamada CCI, pessoal, que na verdade é uma análise estatística de cada questão. Como que funciona isso? De uma maneira para ficar mais simples o entendimento. Imagine que nós tenhamos aqui 2 professores. Citei 2 professores, citei aqui Tárcio e Gerson. Digamos que o Tárcio ele acertou as 20 questões mais fáceis e o Gerson acertou as 20 questões mais difíceis. Se fosse um vestibular tradicional, os 2 teriam a mesma pontuação, porque tem o mesmo número de acertos, mas a nota dos 2, olha só aqui no boletim, pessoal, são diferentes. O Tárcio acertou 213, ou melhor, tem uma nota 213 aproximadamente, e o Gerson tem aqui aproximadamente 106. Ué, por que será? Bom, o que esse sistema anti-chute, essa TRI, ela pode ter identificado? Se o Gerson ele acertou as 20 questões mais difíceis, então, provavelmente, ele deveria acertar as mais fáceis. Se ele não acertou essas mais fáceis, então ele deve ter chutado. Então se ele chutou, ele tem uma pontuação menor. Olha só, a nota dele é menor. É mais ou menos assim que funciona. Aqui é de uma maneira geral para que vocês entendam. Tem uma análise um pouco mais detalhada nisso, que é o nível de proficiência de cada questão. Pessoal, vou dar um exemplo para ficar mais simples, porque talvez agora muitos estejam se perguntando
Bom, mas o que é uma questão fácil e o que é uma questão difícil? Alguns podem falar, mas o que é difícil para mim pode ser fácil para o outro e vice-versa. Bom, não é em termos de conteúdo, mas é em termos de habilidades. Algumas pessoas ainda podem falar, mas eletricidade é mais difícil do que ótica, do que mecânica. Bom, mas não é em cima do conteúdo, é em cima da habilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês, e eu vou pegar um exemplo bem chulo mesmo, pessoal, que aliás não está nem na matriz de referência, mas só para vocês entenderem um raciocínio. A partir desse raciocínio, vocês vão conseguir generalizar de maneira aí muito mais ampla e detalhada também para as matrizes de referência do Enem. Bom, primeiro, imagine que uma questão da prova de física, ela queira que você identifique o tipo de movimento. Então, a questão, ela vem assim, um automóvel a uma velocidade constante de 80 km por hora e continua lá o texto. Daí vem, pessoal, identifique o tipo de movimento. Aí tá lá entre as alternativas. É um movimento uniforme? É um movimento uniformemente variado? E daí ele vai dando vários outros tipos de movimento. É um movimento variado? É um movimento circular uniforme? Opa! O que você vai ter que saber nessa questão? Qual é a habilidade que você tem que dominar? Identificar as características desse movimento. Bom, o texto falou apenas que a velocidade ela é constante. Mas ela é constante no quê? Ela é constante em módulo? Ela é constante em módulo, direção e sentido? Falou que é constante apenas em módulo. Então é um movimento uniforme. Falou não, que o vetor todo é constante. É um movimento retilíneo uniforme. Vejam que, nesta questão, identificar é a habilidade essencial, a habilidade a ser avaliada. Agora, digamos que você tem uma outra questão na prova. E essa outra questão, ela também fale. Um automóvel a uma velocidade de 80 km por hora demora aí X tempo para percorrer um percurso. Calcule o tempo percorrido. Ou melhor, calcule a distância percorrida. Maravilha. O que nós temos agora, pessoal? Para calcular essa distância, você tem que antes saber qual a fórmula usar. Mas para saber qual fórmula usar, você tem que identificar o tipo de movimento. E como que você pode acertar uma questão desta e errar aquela outra que era só para identificar? Se você acerta uma questão dessa, onde você teve que resolver o problema, e para resolver o problema antes teve que identificar qual era o movimento, você tem que ter acertado a outra, que era apenas identificar. Então você não pode acertar uma questão que era para resolver, sendo que você errou uma que era para identificar apenas o movimento. Então é assim que essa TRI ela pode pegar vocês, ok? Então muito cuidado. Bom, agora para fechar a nossa live de hoje, algumas dicas para vocês para o dia da prova. Primeira dica no dia da prova: não esqueçam de levar um documento original com foto. Não vale carteirinha da escola, não vale aí também carteirinha de ônibus. Eu vou usar o meu bom, eu vou usar o do meu trabalho também. Não vale. Tem que ser um documento oficial, original e com foto. Não vale também você levar uma xerox, falar, vou levar uma xerox, ela está autenticada. Não vale. Tem que ser um documento original. Eu até deixo nesse material para vocês quais documentos vocês podem utilizar. Também, muito cuidado no dia da prova com alguns objetos que vocês possam portar. Cuidado, você pode ser eliminado se durante a prova você tiver com boné,
tiver aí com fone de ouvido, óculos, lápis, cuidado. Por isso é importante ler o edital para saber o que você pode levar no dia da prova. É muito comum, e aliás, eu vejo todo ano muitos candidatos serem eliminados por usarem lápis no Enem. Não pode usar lápis na prova do Enem. Em outros vestibulares até pode, mas no Enem não. E daí a pessoa não lê o edital, na hora usa o lápis e o que acontece? Ela acaba eliminada. Muito cuidado com isso, ok, pessoal? Aliás, a prova do Enem só pode ser feita com caneta esferográfica de tubo transparente e tinta preta, ok? Então, leiam esse edital. Fone de ouvido, cuidado, fone de ouvido, pessoal, pode ser considerado aí também cola, de repente podem imaginar que existe algum ponto eletrônico e você pode ser eliminado. Então, nem leva no dia da prova, para não correr esse risco. Embora no dia da prova, quando você vai entrar na sala, você recebe um porta-objetos, onde você coloca seus objetos e lacra, mas para não correr o risco de esquecer o fone de ouvido no bolso e ser eliminado, pessoal, nem leve. Por quê? Mas ninguém vai ver no meu bolso o meu fone de ouvido, não vão ver o meu celular no bolso. Algumas pessoas se recusam a colocar no saquinho plástico e falam, não vão ver no meu bolso. Aí você vai ao banheiro. Quando você vai ao banheiro, você é submetido a um detector de metais na entrada e na saída. Aí o que acontece? Quando você é submetido ao detector de metais, identificou que no seu bolso tem um celular. Já era. Eliminado. Mesmo se o seu celular estiver desligado. Porque, segundo o edital, você deveria ter colocado ele no saquinho porta-objetos e ter lacrado. Então, por isso que eu falo, é fundamental ler o edital. Algumas outras dicas pós a prova. Pós a prova, normalmente 3 dias depois do último domingo de provas, é liberado o gabarito. Não é o resultado. Veja que o resultado é só dia 29 de março. O gabarito, normalmente 3 dias úteis, já temos aí o gabarito oficial. Mas no mesmo dia, pessoal, que você fez a prova, você pode ver o gabarito dos diversos cursinhos. Aliás, até vejam do poliedro, que é o meu cursinho aqui em Osasco, onde utilizamos o material poliedro. Aliás, uma das melhores resoluções temos no poliedro. Veja os resultados, pode conferir lá. Não é oficial, mas é uma primeira conferência, é onde você pode ter uma ideia do que errou, do que acertou, pode ver as diferentes resoluções daquilo que você errou. Então, pessoal, essa também fica como uma dica para vocês. Também, uma última dica para finalizarmos é a hora do Enem, pessoal. Existe um aplicativo do governo chamado A Hora do Enem, aonde você também tem a possibilidade de ver algumas videoaulas e fazer alguns simulados se preparando para este exame. Então, não deixem também de dar uma olhadinha neste app que vocês podem baixar no próprio celular. Também, mais uma dica, olhem a cartilha do participante de redação do Enem. Você sempre também consegue pegar isso lá no próprio portal do MEC, as melhores redações, e daí vocês já conseguem ter uma base dos critérios de correção e também nortear uma melhor escrita sua. Vou deixar para vocês também como material de apoio uma análise dos últimos 10 anos da prova do Enem, ou seja, o que caiu. Embora eu diga, não olhe conteúdo, olhe habilidade, mas essa análise estatística, ela mostra percentualmente quais são as áreas que mais caem nessa prova, ou seja, que tem uma maior tendência. E isso eu deixo para todas as áreas do conhecimento, não apenas para a física. Bom,
Eu espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje, com essas dicas. O material ficará disponível nos canais oficiais. E agora eu vou chamar o Ronaldo para nós encerrarmos essa live e também para ele falar onde esse material pode ficar disponível para vocês. Ronaldo, você está me ouvindo? Olá, Thiago. Tudo bem? Tá me vendo aí? Tá tranquilo? Acho que agora estou te vendo aqui. Legal, vou fechar aqui o compartilhamento, tá? Você fechou aí, legal. Thiago, parabéns aí pela excelente apresentação. Eu acompanhei aqui nos bastidores, né? Normalmente a gente traz a live semanal ágil aí no formato de bate-papo, mas ficou sensacional. Eu tenho certeza que o pessoal que acompanhou aí gostaram bastante. E o que eu proponho, né? Eu até cheguei a digitar isso daí. O pessoal que tiver interesse, eles encaminharão aí o pedido do material de apoio por e-mail, né? Colocando lá o nome e o sobrenome, para a gente também ter, né? Saber com quem que a gente está falando, lógico. E faremos questão aí de mandar esse material para essas pessoas interessadas, tudo bem? Combinado. Legal. Pessoal, então essa foi nossa live semanal ágil, a 8ª live. Já estamos aí praticamente há 2 meses e um pouco aí fazendo as lives, né? De forma gratuita para contribuir aí com todos também, naquele momento de distanciamento social, agora com alguma flexibilização, para ajudar aí a todos. Thiago, você quer fazer alguma consideração final aí? Apenas gostaria de agradecer ao convite para participar dessa live, agradecer a você, agradecer a Priscila do marketing, também ao Paulo Coura, o nosso diretor do Núcleo de Formação Integral, pelo convite, e me colocar à disposição de vocês, à disposição também de quem acompanhar. E se vocês precisarem se preparar para o vestibular, o nosso cursinho aqui de Osasco, o GI Poliedro, também está à disposição para fornecer a melhor preparação que vocês possam ter para os grandes vestibulares do país. Legal, ótimo. Inclusive a parceria aí, né? Nós estamos aí aptos para ajudá-los, contribuir com vocês lá no Grupo GI também, Grupo Integração. Gostaria então aí de agradecer a todos que puderam acompanhar essa live semanal ágil, mais um painel nosso aí, o 8º, né, nesse formato, e logicamente que estamos transmitindo aqui ao vivo, porém nós disponibilizaremos também o conteúdo, o vídeo gravado no nosso canal do YouTube, Ágil Escola de Negócios, e quem quiser aí, né, desejar rever alguma explicação, alguma orientação aí do professor Thiago, facilitador ágil, né, diretor aí no GI, estará lá disponível. Ou também, se quiser repassar o vídeo aí para os seus filhos, sobrinhos, para o vizinho, né, que vai fazer lá o Enem, no caso, esse aí é o momento. Eu acho que vocês não encontrarão conteúdo com mais qualidade do que esse conteúdo que a Ágil, via o parceiro aí, facilitador Thiago Postal, está disponibilizando. Vocês não encontrarão, não é isso, Thiago? Com certeza. Preparação melhor não vai encontrar. Legal, então eu quero mandar um abraço aí também a todos que acompanharam, seja aqui na página da Ágil, seja no canal Connect Business, onde nós compartilhamos uma sala de vídeo lá simultaneamente, várias pessoas acompanhando. Mandar um abraço também aos diretores, você falou aí do nosso Núcleo de Formação Integral, né, que traz conteúdos especializados aí para educadores, jovens, famílias, na pessoa lá do nosso diretor Paulo Coura. Também um abraço aí aos demais diretores da Ágil, do corporativo, né, no caso, do empreendedorismo, a diretoria de marketing, agradecer aqui o apoio, a produção, a Priscila Biela, nossa grande parceira aí, tá legal? E os demais diretores aí que acompanham o time da Ágil. Pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui novamente. Thiago, mais uma vez, muito obrigado pela contribuição aí com a Ágil, tá? Até a próxima e sintam-se abraçados. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.